7 das 15 maiores empresas portuguesas cotadas em bolsa tiveram no ano 2023 uma receita inferior à receita de um grupo que decapita pessoas em direto, persegue, tortura, rouba, ocupa cidades inteiras. E hoje, amigos, vamos tentar perceber como é que tudo isto foi possível, como é que um grupo cuja violência e barbaridade remete para uma escala medieval, como é que um grupo que é considerado uma organização terrorista por muitos países da comunidade internacional conseguiu, no auge da sua existência, no ano 2014, faturar 2 mil milhões de dólares. Nós, como parte do mundo livre, democrático, civilizado, na verdade temos muitas, mas muitas ameaças à nossa existência. E o primeiro passo para fazer frente a essas ameaças é estar bem informado, é conhecer as dinâmicas, fenómenos, coisas que podem vir a ser essa ameaça à nossa liberdade, ao nosso bem-estar económico ou social. E este é também, em parte, um dos objetivos deste canal. Eu espero que nós, com o passar do tempo, conseguimos criar uma comunidade de pessoas atentas, bem informadas, mas sobretudo também preparadas para enfrentar os desafios deste nosso belo mundo admirável, contemporâneo, no qual nós vivemos. Sem mais demoras, vamos então dar início ao vídeo de hoje. Primeiro que tudo, quem é que são estas criaturas que andam no deserto com metralhadoras a aterrorizar a vida das pessoas? Muitos de vocês provavelmente já ouviram na comunicação social este grupo a ser chamado de várias formas: ISIS, ISIL, SIC, ISI, Daesh. Tudo isto são formas diferentes de se referir ao autoproclamado Estado Islâmico, que nada mais é do que um grupo que surgiu do caos da guerra no Iraque e na Síria. A história deste grupo é bastante extensa, eu não quero estar a aprofundá-la agora neste momento, mas só para fixar este ponto e de grosso modo podemos dizer que este grupo surgiu de um outro grupo terrorista muito famoso chamado Al-Qaeda. Em 2013 decidiu separar-se desse grupo Al-Qaeda para agir por conta própria, e eu sei que muitos de vocês provavelmente gostariam de ter aqui neste momento um enquadramento deste grupo num determinado espectro político, isto é, se eles são conservadores ou progressistas do ponto de vista social, ou são liberais ou mais intervencionistas do ponto de vista económico. A verdade é que, como já vamos ver a seguir, a teoria tem os seus limites quando confrontada com estes fenómenos, e esta classificação do género compasso político não se aplica a eles, porque isto nada mais é do que um bando de animais armados, bárbaros, carregados de violência, e todos estes conceitos políticos civilizados não lhes interessam muito. Mais do que isso, eles dizem seguir as regras da religião islâmica, mas muitas das vezes são eles próprios que violam essas regras, como já vamos ver a seguir, por exemplo, no caso do imposto de zakat. Portanto, tentar de alguma forma enquadrar e trazer este grupo de animais para o nosso mundo da política civilizada não é uma escolha acertada, porque como é que tu caracterizas alguém que, como forma de punição, por exemplo, atira pessoas de cima de um prédio? É um bárbaro, é um assassino, um criminoso que deve ser julgado e punido com todas as ferramentas da justiça disponíveis nos dias de hoje, quer a nível doméstico, quer a nível internacional. A verdade é que, pouco tempo depois da separação da Al-Qaeda, em 2013, o Estado Islâmico chegou a controlar cidades inteiras, como por exemplo a terceira maior cidade do Iraque, Mossul, e uma das grandes cidades na Síria, Raqqa. E aqui qual é o problema? É que este grupo ficou conhecido pela sua barbaridade não só nos territórios que ocupou, mas também pelos ataques perpetuados em vários outros países que a nós são os mais próximos, como por exemplo a França, a Bélgica, os próprios Estados Unidos. Eu tenho quase a certeza de que muitos de vocês lembram-se destas imagens absolutamente aterrorizadoras do ataque de Paris em 2015, no qual morreram mais de 130 pessoas. Foram eles que fizeram isto. E isto leva-nos a um outro ponto muito importante, que é, apesar de nos dias de hoje este grupo ter perdido quase todo o território que tinha ocupado no Iraque e na Síria, e apesar de estar muito limitado em termos de recursos naturais e humanos, o objetivo deles continua a ser a criação de um país próprio, um califado baseado numa interpretação muito rígida do Islão. E agora, atenção, tudo isto deveria geograficamente ter nascido em 2015, a partir dos territórios que o grupo ocupou no Iraque e na Síria, para depois se expandir em direção a várias outras localizações, incluindo Portugal. Pois é, este grupo de bárbaros não é nenhuma brincadeira. Mesmo estando longe de nós, mesmo estando fracos a nível de recursos,
eles não escondem e dizem de forma aberta que querem ocupar vários territórios, incluindo o nosso território no qual nós vivemos hoje, Portugal. E mais uma vez, apesar de hoje em dia eles estarem muito fragilizados, continuam a ter a capacidade de recrutar pessoas para espalhar o seu terror por todo o mundo. O atentado mais brutal dos últimos tempos promovido por estes animais trouxe-nos 144 mortos, mais de 500 feridos e mais um conjunto de imagens absolutamente chocantes numa sala de espetáculos na Rússia, em Moscou. Se vocês quiserem perceber toda a dimensão da violência deste grupo na internet, vocês encontram muitos recursos onde podem fazê-lo. Vocês sabem que nós aqui tentamos sempre fazer uma abordagem muito mais económica ou financeira dos assuntos, e o que me fez fazer este vídeo e o que me verdadeiramente admirou foi a quantidade astronómica de dinheiro que este grupo foi capaz de gerar no ano 2014. Mas antes de irmos às finanças e vermos como é que este grupo foi capaz de gerar esse dinheiro todo, deixem-me dizer-vos só o seguinte: quando eu analiso a saúde financeira de uma empresa, eu olho para as demonstrações financeiras dessa empresa, o balanço contabilístico, a demonstração dos resultados, a demonstração dos fluxos de caixa e, eventualmente, outros documentos que possam ser úteis, e daí consigo perceber qual é a situação financeira dessa empresa, quais são os seus ativos, os seus passivos, quanto é que essa empresa paga de impostos, qual é o lucro dessa empresa. Quando eu analiso a saúde financeira de um governo, as coisas são ainda mais fáceis. Basta ir ao portal oficial do governo, no caso português, por exemplo, é o Instituto Nacional de Estatística, e daí também consigo perceber os indicadores macroeconómicos do país, entre os quais as receitas e as despesas do Estado, o saldo orçamental e por aí fora. Agora, no caso de uma organização terrorista, como vocês devem compreender, as coisas não são assim tão fáceis, em função da ausência de dados oficiais e a ausência de dados credíveis no seu todo. Não existem demonstrações financeiras, porque o Estado Islâmico não é uma empresa privada e não está cotada em bolsa, obviamente, e de não ser obrigado por lei a disponibilizar nenhuma informação financeira. E também não existem estatísticas oficiais, porque o Estado Islâmico não é um governo legítimo, antes o fosse. E daí surge a questão: como é que então nós conseguimos avaliar a saúde financeira e a informação financeira desta organização? E aqui a resposta é mesmo através de relatórios de organizações internacionais e através de investigações conduzidas por académicos e jornalistas. Já sabem, para quem quiser consultar as fontes que eu utilizei para fazer este vídeo, todos os links vão estar na descrição. E aqui, para começar, é-nos muito útil o relatório da Financial Action Task Force, uma organização que faz um trabalho, na verdade, muito útil, muito necessário. Desenvolve políticas de proteção do sistema financeiro global contra branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo e o financiamento de armas de destruição maciça. E este relatório dá-nos, desde logo, uma visão panorâmica sobre as principais fontes de receita do Estado Islâmico: venda de petróleo, cobrança de impostos, tráfico humano, sequestros, roubo. Que cabaz brilhante! Vamos, sem mais demoras, começar a olhar para este cabaz e começamos desde já com a venda do petróleo. Segundo o relatório que vocês estão a ver agora, neste caso de um centro de investigação académica chamado ICSR, no ano de 2014, dos quase 2 mil milhões de dólares em receita que o Estado Islâmico teve, cerca de 25% provinham da venda do petróleo. E vamos parar aqui para esclarecer isto, porque eu percebo que muitos de vocês possam estar confusos, porque afinal de contas, olhando para toda esta imagem associada a este grupo, olhando para a reputação que este grupo tem, quem é que vai querer fazer negócios com eles? Quem é que lhes vai comprar este petróleo? E a resposta disto está no preço. O que é que acontece? Quando o Estado Islâmico ocupou vários territórios na Síria e no Iraque, passou também a controlar, logicamente, vários poços petrolíferos nessas regiões, e apesar de não ter o conhecimento, o equipamento, a tecnologia, os especialistas necessários para extrair esse petróleo através de técnicas avançadas, como por exemplo a injeção de água, isso não os impedia de utilizar técnicas mais primitivas, que apesar de limitarem a produção, permitiam-lhes ainda assim extrair quantidades significativas desse petróleo. E agora vem a parte interessante: a maior parte desse petróleo extraído nesses poços era vendido logo ali diretamente
aos intermediários que compravam esse petróleo por preços muito baixos, entre 20 e 35 dólares por barril. E porquê que os intermediários compravam esse petróleo? Porque cá está, o preço era extremamente baixo. Era muito fácil para o intermediário pegar nesse petróleo do Estado Islâmico, transportá-lo para uma zona periférica e depois revendê-lo a um preço muito mais alto, às vezes entre 60 a 100 dólares por barril nos mercados locais. Portanto, resumindo, tudo isto criava um sistema de benefícios económicos mútuos, onde o intermediário tinha uma fácil oportunidade de arbitragem e o próprio Estado Islâmico lucrava de forma significativa. Para vocês terem uma ideia, se o Estado Islâmico conseguisse encher um caminhão com 150 barris de petróleo, recebia entre 3 a 5 mil dólares. Isto, na verdade, era dinheiro fácil para eles. Vamos continuar. Se voltarmos a olhar para o relatório da ICSR, vemos que uma outra grande fonte de receita do Estado Islâmico era a coleta de impostos nos territórios ocupados. E como é que isto funcionava? Basicamente, os terroristas criaram um sistema no qual, nos territórios ocupados, quase tudo era taxado de forma forçada. Eras comerciante, tinhas de pagar uma taxa sobre as vendas que fazias no mercado, numa lógica do nosso IVA. Eras um dono de uma loja, tinhas de entregar uma parte do teu lucro, parecido ao nosso IRC. Eras agricultor, entregavas parte da tua colheita aos terroristas, seja trigo, cevada ou azeite. A tua família tinha uma casa, pagavas um imposto sobre essa casa, faz-nos lembrar o nosso IMI. Tinhas um carro, também ias contribuir para tudo isto, porque todos os veículos que circulassem nas estradas sob ocupação do Estado Islâmico tinham que pagar portagens, impostos que eles montavam estrategicamente. Como se tudo isto não chegasse, também a própria religião era utilizada para justificar a cobrança dos impostos. Um bom exemplo disto é o zakat, o imposto religioso obrigatório no Islão. E aqui é interessante perceber o seguinte: apesar de, segundo as leis islâmicas, o zakat ser aplicado apenas a cidadãos com mais posses, portanto os mais ricos em teoria, estes animais obrigavam todos a pagar o zakat, incluindo aquelas famílias que tinham condições financeiras precárias. E se tu não fosses muçulmano, é verdade que estarias isento deste imposto, mas logo de seguida vinha o imposto sobre as minorias religiosas. O próprio comércio entre as cidades e países era tributado. Um comerciante que quisesse levar mercadorias de uma região controlada pelo grupo para outra, tinha de pagar uma taxa. Portanto, vocês estão a perceber toda a dimensão desta máquina fiscal altamente repressiva, impotente e, o mais importante no meio disto tudo, sem a mínima legitimidade de cobrar seja o que fosse aos cidadãos que estavam a viver nos territórios ocupados por eles. E eu acho que é escusado dizer que aqueles que tentavam de uma ou de outra forma contestar a legitimidade destes bárbaros de fazerem isto eram punidos com castigos severos, como confisco de bens, castigos físicos ou até execuções públicas, tudo isto como forma de intimidar o resto da população. Uma outra fonte, se calhar a mais cruel e a mais horrível de todas, de financiamento destes bárbaros, era o tráfico humano e o sequestro de pessoas. Nos territórios ocupados, o Estado Islâmico sequestrou milhares de pessoas. Algumas dessas pessoas eram vendidas, outras forçadas à escravidão, incluindo a escravidão sexual, sobretudo no caso das mulheres. Aqui o caso mais gritante que eu vos posso transmitir foi quando estes fanáticos quase que erradicaram por completo um grupo etno-religioso que vivia no norte do Iraque, chamado Yazidis. Um massacre absolutamente bárbaro. Existem estimativas que cerca de 5 mil Yazidis tenham sido mortos durante essa ofensiva do Estado Islâmico e mais de 10 mil mulheres e crianças tenham sido sequestradas para depois serem utilizadas como mercadoria para todos os fins que eu citei anteriormente. E para vocês terem uma ideia, eu até tenho alguns arrepios a dizer isto, mas a nível financeiro, uma mulher jovem podia ser vendida no mercado negro por até 10 mil dólares, enquanto que mulheres com mais filhos ou mais velhas valeriam menos. Mas o pior no meio disto tudo é que ser tratada como uma mercadoria e ser vendida, por aquilo que eu percebi, até nem era o pior destino para estas mulheres, porque enquanto elas ficassem sob a guarda do Estado Islâmico,
eram forçadas a fazer muitas outras coisas indignas, entre as quais a tal escravidão sexual. E aqui, obviamente, não querendo menosprezar todo o aspecto humano, todo o aspecto moral, ético destas ações destes animais selvagens, enquanto eles faziam isto tudo, estavam também a enriquecer financeiramente. E é isto que eu queria também sublinhar aqui. Nós caminhamos devagarinho para o fim e chegamos ao nosso último ponto. A última fonte de receita do Estado Islâmico que vamos analisar foi o puro e duro roubo. Estamos a falar de roubos em grande escala, bancos, empresas, casas, lojas e até sítios arqueológicos com uma enorme importância do ponto de vista histórico, do ponto de vista do estudo da humanidade. Nada estava a salvo destes animais. Para vocês terem uma ideia, quando estes anormais capturaram a terceira maior cidade no Iraque, Mossul, a primeira coisa que eles fizeram foi roubar os bancos dessa cidade. Sabem quanto dinheiro é que eles conseguiram através desse roubo? 500 milhões de dólares em notas, em barras de ouro. Lembram-se do relatório inicial que eu vos mostrei da Financial Action Task Force? Ora, só este roubo significou 25% da receita deles neste ano. E claro que isto não parou por aqui. A seguir vieram casas, estabelecimentos comerciais, hospitais, tudo o que tinha algum valor, joias, carros, aparelhos eletrónicos, até equipamentos médicos como máquinas de raio-x, medicamentos, ambulâncias. Tudo era levado por estes anormais. O que é que tudo isto nos ensina, amigos? Ensina-nos que o que hoje em dia é um grupo de idiotas com algumas ideias radicais, com meia dúzia de armas, muito facilmente amanhã transforma-se num grupo, numa organização poderosa com vastos recursos militares, económicos, financeiros, humanos. Muita pouca gente acreditava que o Estado Islâmico conseguisse capturar cidades inteiras e faturar 2 mil milhões de dólares por ano, mas a verdade é que eles fizeram-no e fizeram-no com consequências absolutamente devastadoras para as pessoas que viviam sob a sua ocupação. E mais uma vez, porquê que tudo isto é importante para nós? É importante porque nós temos que estar bem informados, nós temos que perceber as dinâmicas destes grupos e, no geral, temos que ampliar a nossa percepção sobre o funcionamento do mundo contemporâneo no qual nós vivemos, saber distinguir o bem do mal, porque a nossa segurança e a segurança dos nossos próximos depende disso. Para esse efeito, nós estamos a criar muitas coisas interessantes para vocês. Fiquem atentos e a melhor forma de o fazerem é seguirem-me nas redes sociais. Amigos, até já.